Olá a todos. Dark aqui. Espero que estejam bem. Trago para vocês o terceiro capítulo de minha história e espero que estejam gostando. Aproveitem o capítulo. Capítulo 3. Primeira missão Rank C. O céu de Konoha estava levemente nublado naquela manhã. O vento frio soprava pelas árvores, carregando o cheiro distante de papel molhado e tinta fresca, sinal de que, em algum lugar, o Hokage provavelmente estava soterrado sob relatórios. A equipe de Orochimaru caminhava pela vila em silêncio, cada um com seus pensamentos. Jiraiya bocejava alto. Tsunade revirava os olhos pelas palhaçadas de Jiraiya e Orochimaru apenas observava as pessoas com seu olhar analítico de sempre. Hoje é o dia, hein? Comentou Jiraiya, ajeitando a bandana. Finalmente uma missão de Rank C. Se você não estragar tudo, talvez sim, respondeu Tsunade, sem nem olhá-lo. Orochimaru manteve o tom neutro. Com sorte, será algo mais útil do que capturar gatos. Ao chegarem diante do escritório do Hokage, bateram educadamente. Nenhuma resposta. Jiraiya tentou de novo, mais forte. Silêncio. Mas logo um grito ecoou lá de dentro, tão alto que fez até os pássaros do telhado levantarem voo. Maldita papelada. Os três se olharam, alarmados. Tsunade foi a primeira a sacar uma kunai. Pode ser um ataque. Orochimaru abriu o leque de selos em silêncio, e Jiraiya chutou a porta sem pensar duas vezes. Sensei, estamos aqui. Mas o que viram não era exatamente o que esperavam. Hiruzen Sarutobi, o deus Shinobi, o professor lendário que fora treinado por Hashirama Tobirama Senju, estava inclinado sobre a mesa, completamente exasperado, com uma montanha de relatórios, contratos e pedidos de suprimento que pareciam se multiplicar diante dos olhos. Hiruzen amaldiçoava em voz baixa a cada papel, enquanto o cachimbo apagado pendia no canto da boca. Uma gota de suor escorreu da testa de Jiraiya. É sério isso? Tsunade baixou a kunai. Eu achei que ele estivesse sendo atacado. Orochimaru, impassível, apenas observou enquanto tratava de ocultar um riso. Hiruzen ergueu o olhar, recompôs-se rapidamente e pigarreou, tentando recuperar a dignidade. Meus aprendizes. Que bom ver vocês. Levantou-se, ajeitando o manto. Hoje, como prometido, seria sua primeira missão de Rank C. Os olhos de Jiraiya brilharam. Finalmente. Mas o brilho logo se apagou quando o Hokage suspirou, olhando para a montanha de papéis sobre a mesa. Entretanto, há uma demanda crescente da minha presença nesta sala. Ele soltou um suspiro pesado. Por isso, não estarei com vocês nessa missão. Encomendei um Jonin de elite do meu clã, Sarutobi, para guiá-los. Ele fez um gesto em direção à porta. Entre. Satoru. Um homem alto, cerca de 25 anos, entrou calmamente. Trajava o colete Jonin tradicional, calças negras, uma faixa branca amarrada na perna esquerda e braceletes metálicos. Carregava inúmeros pergaminhos e um cigarro apagado no canto da boca. Seus olhos escuros eram serenos, mas firmes. O tipo de olhar que analisava sem ser notado. Ele se curvou respeitosamente. Hokage-sama. É muito bom vê-lo novamente. Hiruzen acenou. Estes são os alunos de que falei. E esta é a sua missão. O Hokage lançou um pergaminho no ar. Satoru pegou com reflexo impecável e desenrolou rapidamente. Hiruzen então explicou. Uma comerciante de Tanzaku foi ameaçado e marcado por bandidos. Ele teme por sua vida e solicitou escolta de Konoha. Sua tarefa é simples, garantir que ele chegue em segurança até as fronteiras do País do Fogo. Hiruzen tragou o cachimbo, agora reacendido, e chamou. Entre. Yuji. Um homem franzino, de cerca de 40 anos, entrou com passos cautelosos. Vestia roupas de seda azul e um turbante branco adornado por pequenas joias. Tinha o ar típico de quem estava acostumado a negociar, mas não a sujar as mãos. Hokage dono, é uma satisfação vê-lo. Ao virar-se para a equipe, franziu o senho. Tão jovens. Realmente são capazes de me proteger? Satoru deu um passo à frente, firme. Não se preocupe, Yuji-san. Esta equipe foi treinada pessoalmente por Hokage-sama. Além disso, contará comigo. Sou Jonin e garanto que estará seguro. O comerciante pareceu relaxar um pouco, limpando o suor da testa.
Ah, sim. Isso me tranquiliza. Assinou rapidamente os documentos de autorização, tremendo levemente enquanto fazia. Satoru enrolou o pergaminho e disse: certo. Pessoal, me encontrem no portão da vila em 2 horas. Levem o necessário para uma viagem de 1 semana. Entendido? Sim, senhor. Responderam em uníssono. Satoru desapareceu em um redemoinho de folhas, e Yuji foi escoltado por um assistente para os preparativos. Os 3 alunos se voltaram para o mestre. Jiraiya sorriu. Sensei, prometo que não vamos decepcionar. Tsunade apenas acenou, mais reservada. Orochimaru olhou por alguns segundos para a pilha de papéis. Boa sorte. Com isso, Hiruzen soltou um leve riso, mas antes que pudesse responder, as portas se abriram violentamente. 2 Chunin entraram apressados, cada um carregando 2 pilhas colossais de documentos. Hokage-sama, estes são os formulários de solicitação dos clãs, principalmente do clã Inuzuka. Requisitaram mais canes e produtos de limpeza para os cães. O olhar de Hiruzen escureceu. O ar ficou denso. Até o relógio de parede pareceu parar. Subitamente, um instinto assassino devastador preencheu o escritório. As janelas estremeceram. Os papéis flutuaram no ar com a pressão do chakra. Katon. Karyudan. Antes que o Hokage pudesse lançar o jutsu, 2 ambus surgiram do nada e o seguraram pelos braços. Hokage-sama. Por favor, não faça isso de novo. Quem diabos fez mais de 1000 formulários sobre Shampoo Kamino? Rugiu Hiruzen, tentando se soltar. Quem foi o idiota que inventou a papelada? Orochimaru, Tsunade e Jiraiya tentavam, sem sucesso, conter o riso. Então o lendário deus Shinobi tem uma fraqueza. Nunca imaginei que fosse o papel. Sem dizer uma palavra, os 3 começaram a recuar lentamente, passo a passo, em direção à porta. Quando Hiruzen ergueu novamente as mãos para formar selos, eles já estavam do lado de fora. Hora perfeita para ir fazer as malas, murmurou Jiraiya, suando frio. Tsunade balançou a cabeça. Orochimaru, fecha a porta. Com prazer, respondeu ele, enquanto o som distante de um jutsu sendo contido ecoava lá dentro. E assim, com o escritório do Hokage ainda tremendo, os 3 discípulos saíram para preparar-se para o que seria sua primeira verdadeira missão como ninjas de Konoha. No horário combinado, Orochimaru, Tsunade e Jiraiya chegaram aos portões da aldeia. Após alguns minutos de espera, Satoru apareceu, acompanhado de Yuji. Satoru caminhava tranquilamente, comendo algumas castanhas, e perguntou em tom calmo: o Lord Hokage já ensinou a vocês as formações básicas de esquadrão? Sim, Satoru-san, respondeu Orochimaru de imediato. Satoru acenou com a cabeça, satisfeito. Muito bem. Iremos utilizar a formação padrão por enquanto. Orochimaru se posicionou à frente do comerciante. Jiraiya e Tsunade ficaram aos lados, enquanto Satoru seguia atrás. Aquela formação tinha como principal vantagem a flexibilidade, permitia que cada membro do time atuasse livremente, ao mesmo tempo em que mantinha a proteção central do grupo. Após algumas horas de caminhada, Jiraiya, curioso, quebrou o silêncio. Satoru-san, o que exatamente é essa cidade? Tanzaku? Satoru respondeu sem diminuir o passo. Tanzaku é uma cidade relativamente jovem. Foi fundada pouco antes da Primeira Guerra. No início, enfrentou sérias crises para se estabelecer, mas graças a um visionário da época, tudo mudou. Ele teve a ideia de implementar um cassino na região. Ele fez uma pausa e olhou para frente, certificando-se de que o grupo estava organizado. Com o tempo, o cassino atraiu investidores e clientes de fora. O comércio floresceu, os lucros se multiplicaram e Tanzaku cresceu rapidamente. Hoje é um dos centros mais movimentados da região. Yuji, que ouvia atentamente, abriu um sorriso torto. Além do mais, disse em tom descontraído, é um local com muitas mulheres bonitas. Jiraiya arregalou os olhos, empolgado. Não me diga. Satoru-san, podemos passar um tempinho a mais em Tanzaku? Perguntou o sonhador, imaginando as beldades do lugar. Antes que pudesse continuar em seus pensamentos pervertidos, Tsunade, que já perdera a paciência, desferiu um forte soco em sua cabeça. Ai 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 ai, gritou Jiraiya, massageando o local que estava liberando fumaça.
enquanto Tsunade bufava irritada. Orochimaru observava tudo em silêncio, analisando-os com um leve sorriso. Realmente, todos são iguais ao anime. De fato, ele desviou o olhar para Yuji e perguntou com interesse. Yuji-san, com o que o senhor trabalha, exatamente? O comerciante ajeitou a roupa e respondeu com certo orgulho. Sou mestre de bebidas. Fabrico sake. Orochimaru manteve o tom educado, mas inquisitivo. Interessante, senhor. De fato, um ramo bastante lucrativo. Mas me pergunto, como o senhor conseguiu fazer inimigos? Yuji estremeceu levemente. O gesto não passou despercebido por Orochimaru nem por Satoru. Bem, sabe como é, certo? Respondeu um homem com um sorriso forçado. Clientes de todo tipo aparecem, e nem sempre podemos agradar a todos. Orochimaru apenas acenou com a cabeça. Entendo. Mas ainda me pergunto, por que o senhor, sendo um comerciante de grande posse, ameaçado de morte, contrataria Konoha um suporte de rank C como nós? Normalmente os comerciantes de sua categoria requeriam no mínimo Chunin. O homem tentou responder, mas não encontrou nada que fosse útil. Vencido e se sentindo pressionado, disse, não importa, garoto. Orochimaru apenas fala com um sorriso misterioso. Entendo. Na manhã seguinte, por volta das 9 horas, o grupo seguia a viagem pela estrada quando, de repente, o chão se moveu atrás de Satoru. Dotun, Shinju Zansu no Jutsu, estilo terra, Jutsu do caçador de cabeças, uma voz ecoou. Satoru foi subitamente puxado para o solo, ficando apenas com a cabeça exposta. Em seguida, uma kunai surgiu dos arbustos e atravessou seu crânio. O sangue espirrou pelo chão de terra seca. Silêncio. Yuji soltou um grito e recuou apavorado, escondendo-se atrás dos genins. Ah! Vamos, me protejam. Tsunade e Jiraiya ficaram paralisados, o choque os impedindo de reagir. Orochimaru, por outro lado, manteve a calma. Seus olhos avaliaram o campo de batalha com precisão fria. Número de inimigos ainda desconhecido. Pelo menos 2. São shinobi. E se Satoru, um jonin, foi morto tão rapidamente, não posso subestimá-los. Dos arbustos, 2 ninjas emergiram, e do chão saiu aquele que havia atacado Satoru. O primeiro, um homem careca vestido com roupas cinzentas e uma bandana da Vila da Pedra Riscada, zombou. Que jonin tolo! E olhem só, 3 jonins frescos. Outro homem, mais velho, aparentando uns 50 anos e com a mesma bandana riscada, fixou o olhar em Yuji. Yuji, rosnou. Achou que nosso líder havia se esquecido de você? Achou que esqueceria o que deve? O terceiro, um jovem de cerca de 20 anos, apenas sorriu de forma debochada. Orochimaru deu um passo à frente, formando um selo de mão. Shuriken Kage Bonshin no Jutsu. Uma única Shuriken multiplicou-se em dezenas, cortando o ar com um zunido mortal. O homem mais velho arregalou os olhos, surpreso. O careca e ele usaram o Kawarimi no Jutsu, substituindo-se por troncos, mas o mais jovem não teve a mesma sorte. As lâminas perfuraram-lhe o corpo, carne, músculos e vasos sanguíneos, e uma atravessou seu olho, deixando-o agonizando no chão, morrendo lentamente por perda de sangue. Orochimaru então ordenou em tom firme. Jiraiya, Tsunade, saiam logo desse estúpido choque e lutem, ou vão morrer. As palavras despertaram. Ambos se posicionaram rapidamente. Tsunade, guiada por instinto, agarrou Yuji e saltou alto, escapando por pouco das mãos que surgiam do solo tentando puxá-lo. Jiraiya aproveitou o movimento e lançou uma kunai em direção ao velho, que emergia do chão. O inimigo esquivou-se, mas Jiraiya já estava sobre ele. Desferiu um chute, que foi bloqueado, e desviou de um soco em contragolpe. Com um giro rápido, acertou um chute giratório que o lançou para longe. O velho se recuperou rápido e lançou kunais com etiquetas explosivas. Morram desgraçados de Konoha. Tsunade rapidamente faz selos de mão e diz, Dotron, Doryuheki, estilo terra, parede de lama. As kunais se ficam na parede e as etiquetas explodem. Todos estavam ilesos graças. Jiraiya aproveita a cortina de fumaça e retorna o combate com o velho. Enquanto isso, Orochimaru enfrentava o careca. Defendia os golpes com a kunai, observando a técnica e o padrão de ataque do adversário. Vamos, pirralho.
Mostre do que é capaz, amante de árvores, zombou o homem. Orochimaru abriu um sorriso frio. Aproveitando uma brecha, desarmou a espada do homem e enfiou a kunai em seu peito. Passou por baixo das pernas do inimigo e, em um movimento rápido e preciso, cortou-lhe a garganta por trás e em seguida, cravou a kunai nas costas do homem várias vezes, finalizando-o. O careca caiu com um grito sufocado, se afogando em seu próprio sangue e morreu. Do outro lado, Jiraiya começava a se cansar. O velho adversário avançava com golpes duros, mas Tsunade o cobriu, lançando uma sequência de kunais que o obrigou a recuar. Enfurecido, o inimigo gritou: "Malditos de Konoha! Vocês não têm nada a ver com esse assunto." Ele rapidamente teceu uma sequência de selos. Dotun, 12 Kiryu, estilo terra, jutsu do deslizamento de lama. Mas, antes que pudesse completar o jutsu, uma sombra surgiu atrás dele, Satoru. O homem foi atravessado em cheio pela lâmina do Jonin, sendo partido ao meio verticalmente antes de reagir. Seus olhos ficam vesgos enquanto lentamente seu corpo de vidro cai aos lados. Satoru limpou a lâmina e olhou para o grupo, satisfeito. "Ótimo trabalho, pirralhos. Realmente, são alunos do terceiro." Orochimaru observou, e disse: "Já suspeitava que não tinha morrido, Satoru-san. Acredito que seu propósito foi um teste." Satoru olha e sorri: "Sim. Você está certo, Orochimaru." Satoru carregava outro ninja inconsciente, provavelmente o que havia permanecido escondido durante o ataque. Ele olhou para o homem moribundo e perguntou com voz séria: "Por que estão aqui? Quem é esse líder que mencionaram?" O inimigo, mesmo ferido, riu com desprezo. "Vá para o inferno." Satoru estreitou o olhar. Em um instante, desapareceu em um Shunshin de alta velocidade. Logo depois, o corpo do homem explodiu em chamas, em uma autodestruição programada. Orochimaru, Tsunade e Jiraiya observaram em silêncio, atônitos. Satoru suspira e diz sério olhando para Yuji: "Como você ousa?" Satoru agarra o colarinho do homem, o levantando no ar. O Sarutobi diz ainda mais irado: "Sabe das regulamentações. Sabe que é proibido ocultar dados das missões e solicitar uma de rank baixo, quando na verdade é de grau superior. Sabe a merda que fez?" Satoru joga no chão. E complementa: "Eu poderia abandonar essa missão agora, pois você colocou todos da equipe em risco." Yuji se curva e fala arrependido: "E eu não tinha mais dinheiro. Eu dei tudo para pagar minha dívida. Aquele desgraçado do Yutaka. Ele era meu sócio. Mas se apoderou de tudo e sequestrou minha família. Eu vivi os meses para aquele desgraçado." O homem começou a chorar e continuou a falar: "Por isso eu fugi. Corri para Konoha com minha identidade de comerciante e com o dinheiro que ainda resguardei. Contratei uma missão de rank C, para que assim eu pudesse voltar a Tanzaku na hora da negociação e conseguir minha família de volta." Satoru suspira. Ele volta seu olhar para sua equipe e fala: "Seguindo as regulamentações, deveríamos abandonar essa missão, pois, no momento seu grau já se converteu em rank B, porque houve um envolvimento de Chunins e Genin rebeldes. Mas quero perguntar se vocês vão querer voltar ou não. Somos uma equipe e decidiremos conforme. O que vocês me dizem?"